Se eu começasse a vender hoje, eu faria exatamente essas três coisas para conseguir o meu primeiro cliente. Eu me chamo João Vitor e trabalho há mais de 2 anos com marketing digital, já investi mais de R$ 50.000 em tráfego pago e atuo muito na parte de marketing e vendas. É uma direção que eu estou indo mudando, né, minha forma de trabalho, mas nesse vídeo eu vou falar sobre o que é que eu faria se eu começasse a prestar meu serviço hoje e começasse, né, a vender hoje. E a primeira coisa que eu faria era definir um público-alvo. Porque não adianta de nada você querer atingir todo mundo e acabar não atingindo ninguém. Isso é algo, na verdade, que eu sofria muito quando eu iniciei, né? Eu não tinha um público-alvo definido, até porque eu não tinha resultado em nenhum nicho. Então, eu pegava nichos que eu via o Pedro Sobral falando, que ele dizia que era bom, e acabava prospectando. E às vezes eu ficava muito em cima de um nicho, só que às vezes eu até queria cobrar um valor que não faria sentido, até porque eu não tinha gerado resultado naquele nicho, mas eu insistia nisso. E esse era o meu problema, eu era muito insistente. Isso é algo que eu mudei. Eu não sou mais insistente. Insistente é aquela pessoa que fica dando murro em ponta de faca. Ela fica insistindo naquilo que não dá certo. Mas algo que você não pode ser é insistente. Você tem que ser persistente. Qual a diferença de uma pessoa insistente para uma pessoa persistente? A pessoa persistente, ela analisa o que está acontecendo, o que já aconteceu e por que ela não está chegando onde ela quer chegar. Então o que é que ela faz? Ela realinha a rota e depois ela começa o trabalho do início, não cometendo os mesmos erros, muito pelo contrário, ela pega todos os erros que cometeu e evita cometê-los e vai em direção ao objetivo novamente. E depois de um tempo ela para e recalcula novamente. Essa é a diferença do persistente e do insistente. O insistente ele fica continuando no mesmo erro várias vezes. Isso era algo que eu fazia. Até que aos pouquinhos eu fui gerando resultado, fui trabalhando, fui conhecendo, adquirindo conhecimento, sabedoria, né, que é aplicar o conhecimento que a gente adquire. Eu consegui gerar resultado em um dos nichos que eu peguei. Aí eu comecei a focar mais nesse, que no caso é do consórcio, né, que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Mas através disso eu consegui definir um público-alvo, porque eu já tinha um sistema estrutural, tanto no quesito resultado como no quesito prospecção, para gerar resultado em cima daquele nicho. É por isso que a primeira coisa que você tem que fazer é definir um público-alvo. Ah, mas o meu público-alvo é geral. Não, não é geral. Você pode nichar, eu trabalho só com crianças, trabalho só com idosos, trabalho só com adultos, com pessoas que fazem atletas de alta performance. Ah, mas se aparecer alguém que não é teu público-alvo, você pega, mas o seu posicionamento deve ser direcionado. A segunda coisa que eu iria fazer é criar um processo comercial bem definido. O que seria isso? Primeiro, a minha forma de prospecção. Pode ser tráfego, pode ser lista, pode ser base de seguidores, pode ser porta a porta, não importa. Mas a primeira coisa que eu faria é definir a forma que eu iria prospectar meus clientes, uma vez que eu já defini o público-alvo. Segunda coisa que eu faria é basicamente um tópico com 3 subtópicos. Segunda coisa que eu faria, definir o meu processo de atendimento. Como é que eu iria abordar esse cliente? Iria gerar conexão, aplicar o spin, aplicar o report. Então são técnicas, né, um pouco mais específicas, onde a gente vai prestar um bom atendimento para conseguir de fato fechar. E por último, e não menos importante, a questão organizacional, né? Como a gente utiliza isso? Através de um CRM, através de um sistema de relacionamento com o cliente, a gente consegue ter uma organização melhor dos nossos leads. Porque o lead ele pode até não fechar hoje com você, mas ele pode fechar daqui a 1 a 2 semanas, daqui a 1 mês, 2, 3 meses, já é uma venda a mais que você vai fazer no próximo mês, porque você já trabalhou o lead, você já trabalhou aquele atendimento. Isso é algo que eu vim aprendendo ao longo do meu tempo de trabalho, né? Tanto com o tráfego, no caso no quesito geração de demanda para outras pessoas, como no quesito comercial. Eu fui percebendo que a parte comercial, a parte do atendimento, a parte da conexão era muito importante para o fechamento. Então isso foi algo que eu fui me aprimorando. E depois, é claro, eu descobri o CRM, né? Que é por exemplo, o CRM que eu utilizo na minha operação comercial é o Como CRM. E é um CRM excelente, né? No caso, no sentido de ser prático de utilizar. E no meu caso específico, como gestor, eu consigo dados desse CRM para conseguir gerar mais resultado. Porque todas as vezes que os leads geram a venda, eu consigo pegar esses dados, fazer o tratamento e mandar de volta para o Meta. Então, essa é a minha forma, né?
de conseguir gerar resultado. Isso é o que eu estou passando para vocês. Ter um sistema comercial, ou melhor, um sistema de prospecção bem definido, seja tráfego pago, seja lista de leads. Depois ter um atendimento, um processo de atendimento bem definido também para conseguir converter esses leads em vendas. E por fim, ter um sistema de organização, um CRM, para gerir todos esses leads que fecharam ou quase fecharam. E por último, que é o que eu falo em praticamente todos os vídeos, a constância, né? A constância na prospecção. Não adianta de nada você aplicar tudo o que eu disse nesse vídeo ou até em outros vídeos, ou pegar uma mentoria de 10, 15, 100, 150 mil, se você não for constante naquilo que você fizer. Por isso que é o que eu bato muito na tecla, né? Seja constante. Ah, eu não quero trabalhar com lista. Eu não quero fazer tráfego, eu não quero falar com leads, ou melhor, eu quero que os meus leads venham o máximo qualificado possível. Ah, eu quero produzir conteúdo, faça com constância. Se for lista, trabalhe aquela lista todos os dias, 20, 30, 40 pessoas por dia você vai ligar. Ah, não é lista, eu trabalho para minha base de seguidores, fale com todos, 30, 40 vezes por dia, peça indicação para a base. O que é que você pode fazer também? Ah, eu não quero fazer isso, quero produzir conteúdo. Produza conteúdo todos os dias. Você tem 8, 10, 12 horas por dia para produzir um vídeo de 20, 30 segundos e você não consegue produzir. Então, há um problema aí. Então, você tem que fazer isso. Tudo que você fizer, se você quiser gerar resultado, você tem que trabalhar com constância e ser persistente, sempre recalculando a rota para conseguir gerar mais resultado. E era isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque de segunda a sexta eu vou trazer conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar na sua jornada como empresário e empreendedor.